Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar uma experiência que eu tô tendo, ainda tô tendo, e vou compartilhar aqui com vocês e uma experiência mais para casados. É interessante por conta de que eu pude avaliar que assim, muitas das coisas que a gente aprende na hora que a gente sabe o que é para fazer, na hora da prática é o que eu acho, né, que é mais difícil, que é muito mais fácil a gente ter o conhecimento, a gente falar para os outros, mas a prática é que mostra mesmo de fato se a gente entendeu de fato, sabe, se aquilo que a gente prega está sendo praticado, que é o mais importante. Então, eu tenho visto isso, assim, que antes mesmo de casar com meu esposo, eu falava isso para os meus pais, sabe? Eu vim de família católica, me converti aos 17 para 18 anos para ser evangélica, mas não foi no intuito de ser evangélica. Eu me converti para Cristo, que eu gosto, né? Nem gosto de falar que sou evangélica. Eu prefiro falar que sou cristã. Mas voltando sobre esse assunto, eu já falava para os meus pais sobre isso. E agora que eu vou completar 4 anos de casada, é que a gente vê os desafios, que a gente vê sobre muitos assuntos que eu nem conhecia direito, que eu não tinha nem vivido direito. Claro que eu já sabia de certos movimentos evangélicos e também cheguei a fazer sobre meu namoro era à distância, então, e eu falava que eu queria fazer coach e foi mais fácil pra gente por conta da distância, sabe? Então a gente ficou tipo 1 ano ou mais sem beijo e, como eu falei pra vocês, a distância ajudou, facilitou, mas muita gente, assim, só resumindo um pouco, né, da história, como foi do namoro pro casamento. Então, eu vi muita coisa, assim, família, até que não era família, sempre contra. Nunca cheguei a falar pra pastores, mas eu falava pra amigos da igreja, gente que me conhecia, e nunca, assim, acreditaram que poderia dar certo. Enfim, mas como hoje eu vou falar de mais sobre o que eu tô vivendo no casamento, sabe? Isso já é outra história. Eu tenho que relembrar de coisas que aconteceu no passado. E eu não gosto também de colocar isso como testemunho por conta de que já aconteceu, por exemplo, eu agora estou morando nos Estados Unidos e eu conversando com meu esposo, né? Eu tava conversando sobre o movimento e que é lindo, que eu quero ensinar para os meus filhos. E aí ele falou assim pra mim que, dizendo assim, sobre o que tinha acontecido, né? Por exemplo, o movimento da corte, do cara que fez um livro que é americano, sabe? Então, ele chegou a casar na bênção, sem. Antes de casar, ele tinha se guardado não somente o corpo, mas também a boca dele, né? E teve 3 filhos, só que depois de muito tempo de casado acabou se separando. Então é algo assim que eu não gosto de encher o peito e falar assim, o que eu fiz e tal, é, sobre meu casamento, sobre o melhor, sobre meu namoro à distância e sobre o meu casamento. Eu não gosto de falar que essas pessoas erradas e tal, não sei o que. Não, não gosto, não quero fazer um vídeo nesse intuito, sabe? Mas cheguei a falar rápido, mesmo só para vocês saberem um pouco da história. E eu nunca cheguei a falar com detalhes e tudo, nem trago muita coisa sobre casamento, mas é algo assim que eu achei interessante. Tá falando, tá compartilhando, é algo que eu tenho vontade no meu coração, sabe? E até vontade mesmo de, assim, fazer algo para o meu ministério, ou pelo menos me preparar para o meu ministério. E isso tem a ver um pouco, sabe? Então, vou contar um pouco sobre essa questão de submissão, minha experiência. Então, assim,
meu esposo mesmo é coisa simples. Eu vou falar de um exemplo de que eu tô passando sobre isso, né, de experiência. Mas claro que eu posso ter errado outras vezes. Só que essa experiência que parece ser assim, você vai ouvir e vai falar, não acredito que é isso, mas mexe com o emocional, mexe com o espiritual, sabe? Quando a gente, primeiramente, quando a gente não obedece a Deus, a palavra de Deus, e depois o esposo, sabe? É um princípio, é um princípio que Deus colocou na Bíblia. Mas eu vou falar aqui dos resultados ruins que eu estou vivendo, sabe? Sobre isso. Então, a questão de... Deixa eu ver se eu tenho até uma água pra... Hoje eu tô super simples, mas é algo assim que veio isso assim, não vou fazer o vídeo, não tava nem assim preparada pra falar sobre essas coisas, mas eu tava vendo vídeos assim super interessantes que eu não vou falar os nomes, né, mas de até pessoas, de mulheres evangélicas que não chegam a compartilhar isso, que às vezes são até casadas e não compartilham isso. Eu vejo que tem mais gente falando sobre a preparação, né, de se guardar do antes do casamento do que o do depois. Mas é isso, é para abençoar pessoas que já são casados, né? É um assunto mais para casados. Mas caso você não se casou, que você possa, assim, já saber desse conhecimento para poder acertar e não errar. Então, eu já falava muita coisa, assim, tudo que eu estava aprendendo eu falava para meus pais, eu falava assim, eu quero fazer diferente, eu quero aplicar isso que eu estou aprendendo, o meu casamento vai ser uma bênção, enfim. E agora, casada, eu vejo que na prática é algo assim que é bem mais, assim, não é tão fácil quanto quando eu falava para os meus pais sobre isso, né? Assim, eu vou ser submissa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Agora eu só vou beijar mesmo quando eu casar, enfim, muitas outras coisas. Mas lembrando aqui mais do casamento, eu falava muito, assim, da parte do que eu iria fazer também depois de casada, do que eu estava aprendendo. Mas então, aí a submissão era uma das que eu vou falar aqui pra vocês. E eu cheguei a fazer um vídeo falando que eu cortei o cabelo, algo assim, que eu cortei errado. Lembro até que teve uma pessoa que comentou falando, o cabelo cresce, né? E interessante, eu não sei se é algo assim que acaba acontecendo no espírito, eu não sei como explicar isso, mas eu tinha falado a mesma coisa pra uma pessoa que eu conheci aqui, brasileira, nos Estados Unidos por coincidência. E aí ela tinha cortado o cabelo e falando, eu me sinto feia, porque me falou assim, eu cortei muito curto, acho que não ficou legal e tal. Eu falei, não, o cabelo cresce, não se preocupa com isso. E aí eu recebi a mesma coisa, né, até lembrei. Mas mexe um pouco mais por conta, parece que é besta, coisa de cabelo e tal, estética, mas meu esposo já tinha falado pra mim que, seu cabelo é bonito, gosto dele longo, gosto de cabelo, que eu acho bonito mulher com cabelo longo e não com cabelo curto. E ele falava pra mim, não corta o cabelo, não corta muito o cabelo, então toma cuidado pra não cortar muito e tal. E aí eu acabei cortando, não cortei, vocês podem até perceber. Eu pensei, ok, não quer que eu corte o tamanho aqui, né? Mas eu acabei cortando a parte de cima. Vocês podem olhar aqui, essa parte de cima, tá vendo? Aqui. Era pra ser uma franja, eu achei que eu iria ficar mais bonita do que o outro penteado que o cabelo tava, era um franjão já saindo do franjão e ficando um cabelo bem longo. E tava me incomodando mais por conta de que eu queria algo novo, queria um penteado diferente. O ano já era
acho que a gente já tava em janeiro, eu tava com o mesmo cabelo pra ano novo. E eu queria algo diferente por conta disso, né? Ano novo, então cabelo novo. Só que eu até pensei, né? Antes de cortar, eu pensei, não vou cortar tanto na parte de baixo, eu vou permanecer com o tamanho na parte de baixo, mas vou cortar na parte de cima. E eu tenho algo no meu cabelo que, assim, eu, na hora de lavar e tudo, cuidar, meu cabelo é muito pesado. Eu sinto, assim, por conta do peso, às vezes vem até dor de cabeça, sabe? Não é assim, não sei como explicar. É que é muito cabelo e, assim, pra cuidar, apesar que é fácil cuidar por conta de ser liso, mas ele fica feio se eu não pintio todo dia. Se não lavo, tenho que estar lavando dia sim, dia não, porque ele é oleoso, meu tipo de cabelo. E eu nunca fui assim de me importar tanto, sabe? Eu sou mais vaidosa, por exemplo, que minha mãe, mas comparando com as pessoas que eu conheci e que vejo, né? Tenho certeza que são mais vaidosas do que eu, sabe? Mas o que mexeu comigo sobre a questão de que eu acabei não obedecendo meu esposo nesse simples detalhe do corte de cabelo. No simples fato que eu cortei só a parte de cima e deixei o tamanho na parte de baixo, mesmo assim. Eu tava esperando, quando eu fiz praticamente uma surpresa, né? Eu não acabei cortando e ele viu como tava o cabelo. E aí eu tava esperando elogio e ele só ficou calado. Meu esposo só ficou calado. E aí, assim, isso foi em janeiro que eu cortei. Eu esperava que o cabelo, assim, já crescesse rápido ou crescesse mais rápido, né? Por conta que meu cabelo cresce muito rápido, sabe? Eu já cortei uma vez super curto aqui e no final do ano já tava, né? Começo do ano tinha cortado o cabelo super curto uma vez e aí no final do ano ele já tava super grande, praticamente, sabe? E eu não tinha cortado nada. Aí eu pensava, eu vou cortar a franja, cortei praticamente aqui. E eu pensei que iria crescer, pensei que já estaria grande praticamente aqui nessa parte aqui assim. Só que não, acabou não crescendo tão rápido quanto eu imaginava. E a questão não é assim de beleza. Eu vejo que é mais assim de aprovação, de me sentir bonita e também, claro, do meu esposo me ver bonita, sabe? Eu não me importo com o que os outros vão pensar, assim, não tanto quanto o meu esposo, principalmente o que eu mais penso no meu esposo. Depois, um pouco os outros, sabe? Querendo ou não. Mas eu sempre tento pensar assim, o mais importante é eu gostar e meu esposo gostar. Só que o que eu pensava? Eu pensava assim, cheguei a fazer o curso, né, de consultoria de moda e tinha uma matéria sobre cabelo. E aí eu olhando o meu estilo de rosto, meu tipo de rosto, ele é do oval pra longo. O meu tipo de rosto, né? Então, eu tava vendo os cortes e falava que tinha que ter um volume maior em cima, camadas, não pode ser muito liso, por conta desse tipo pra ficar mais bonito, pra não ficar assim, tão lambido ou feio, sabe? E tava me incomodando o meu cabelo por conta do peso, sabe? Assim, que eu sentia até na hora de tomar banho, de molhar o cabelo, era tipo o ser, sabe, cheio, ele é muito cheio. E aí ficava assim pesado, a cabeça às vezes ficava até com dor de cabeça, eu ficava. Mas o que mexeu mais, né, eu cheguei a fazer isso. E o resultado disso, né, eu vejo como, mesmo que pareça ser besta, eu vejo como uma falta de submissão, né, assim, e o resultado, né, espero que essa experiência abençoe outros, que até para mim me abençoe também, né, por conta de que
que eu vejo. A colheita disso tá sendo assim no meu emocional. Tipo, que eu olho no espelho e não me sinto bonita. Que eu coloco o cabelo, já coloquei em todos os lados, sem imaginar. Já, esse daqui eu coloquei no meio. A primeira vez eu acho aqui no canal que eu coloco assim. Na hora que eu tirei a foto também do perfil, eu coloquei a foto assim, sabe? Meu cabelo assim, desse jeito. Porque fica parecendo que é longo, que esconde um pouco, né, a franja que eu cortei aqui. Mas ainda assim, e olha o que eu pensava. Minha testa tá grande, quero esconder um pouco a testa, vou fazer franjinha, é o que eu pensei, pra esconder essa testa que eu tava me incomodando com minha testa. E eu pensei, vou fazer surpresa pro meu esposo, ele vai gostar porque eu ficando mais bonita, ele vai elogiar e tal. Então eu fiz tudo por impulso. Eu lembro que na hora, coisa assim, olhei no espelho, tava com a tesoura na mão, olhei assim, e até medi, eu até, sabe, não foi assim, coisa assim, rápida, sem pensar. Não, eu pensei, eu fiquei pensando, analisando, olhando, vendo o tamanho, pensando assim, eu vou fazer franja, mas se eu não gostar, eu boto de lado. E eu já tentei de todos os lados, sabe? Tentei com franja, tentei com colocar assim, franja de lado, e agora no meio, vocês podem ver aqui, e não consigo encontrar. Eu mesma não tô gostando, sabe? Eu mesma não tô conseguindo ver esse penteado bonito pra mim. Eu vejo bonito em... Cheguei a olhar, né, alguns filmes e até uma youtuber que ela tem uma franja que ela vira pra um lado pro outro e fica bonito nela. Só que comigo não ficou. E eu também vejo essa parte assim, não acho que é coincidência. Eu acho que é mais a parte de acreditar na palavra. De se eu tivesse submetido primeiramente à palavra, porque a palavra fala isso para submeter o esposo, eu não estaria assim, de acordar todo dia e me sentir feia, de olhar no espelho e não gostar, de tentar me arrumar e mesmo arrumando, não me sentir bonita. E como antes, sabe? Porque eu queria um resultado melhor do que antes. Por conta de que se eu soubesse que eu iria sentir o que eu tô sentindo agora, né? Nessa baixa autoestima, olhar no espelho e me sentir feia. Então, eu vejo que tudo isso é uma escolha, uma consequência e eu tô colhendo por conta disso. Parece ser assim, essa coisa de que fala das mulheres, até mulheres cristãs tá falando sobre empoderamento, sobre coisas que tá fora da palavra, como se fosse algo bom. É porque não sabe, é porque não conhece a parte espiritual. Imagine. Eu tô falando aqui de uma coisa que é cabelo. Imagine se fosse algo maior. Mas eu tô mostrando aqui por um detalhe, a parte do cabelo, algumas coisas que eu tô observando, que eu tô analisando sobre, como eu falei pra vocês, o que eu tô agora, o que tá vindo, né, de colheita. Eu decidi algo, eu escolhi cortar o meu cabelo, mas não trouxe paz, né? Acabou não trazendo paz pra mim, com certeza. Meu esposo não sente tanto, sabe? Ele só fala pra mim, não corte mais, né? Não vai estragar, não vai piorar aí o corte. Só isso. Porém, quem mais eu vejo que sofre com isso tudo não é meu esposo, sou eu, sabe? E claro, Deus também, por conta de que a submissão não é somente pro homem, sabe? Em benefício do homem. Não, a submissão é em benefício do casamento, mas primeiramente para a gente continuar com o nosso relacionamento com Deus, para Deus se alegrar primeiro da gente e, por consequência, também vai ajudar o casamento. Não é algo assim para a gente ser escrava do homem, mas como eu falei para vocês, que tem um resultado. E o resultado da submissão é algo bom. Eu tô falando aqui de algo que eu não fui, né? Mas
teve outras vezes que eu já fui. Então, momentos que eu, por exemplo, me calei, não só ouvi e entregava tudo pra Deus, sabe? Algo que eu que eu vi e não gostei, ou então algo que eu poderia me defender, eu poderia falar algo. E eu pensei assim, não sei se é o momento, não sei se é isso que Deus quer, se Deus quer que eu fale. Então, eu vi assim, a sabedoria neste momento, nessa hora, é me calar, entregar primeiramente para Deus. Então, se Deus falar para eu falar algo para meu esposo o contrário, ou então que o pensamento dele tá errado, algo assim, eu vou e falo. E aí eu achei interessante que somente teve, que eu tô lembrando aqui, um momento que eu simplesmente me calei, ouvi, digeri, tava pensando sobre o que meu esposo tinha trazido para mim e eu levei para Deus, sabe? Orei, chorei e logo que eu fiz isso, entreguei para Deus, Deus me deu paz. E tudo foi se resolvendo, sem eu precisar falar ou agir. Minha ação simplesmente, sabe, não é toda hora, mas em certos momentos, como mulheres sábias, mulheres de Deus, tem momentos que a gente tem que fazer isso, sabe? E isso vai vir bênção pro nosso casamento. Então, o do cabelo que eu quis trazer aqui pra vocês é por conta de algo que eu tô sempre lembrando, toda vez que eu olho no espelho. Hoje mesmo que, sabe, bate até um desânimo de cuidar do cabelo, de lavar o cabelo, vem aquela preguiça. E eu nunca senti isso, é uma coisa assim, peso espiritual. Eu tava até aqui pensando, não tinha pensado antes, mas eu tô até pensando na parte de pedir até perdão pro meu esposo, sabe? Assim, por conta de que a mulher cristã, ela não pode ter orgulho. Eu tava até lendo algo da Bíblia falando sobre isso, né? Que o cristão, que Deus não se agrada do orgulhoso. Vi vídeo também ontem sobre mulheres cristãs, uma era casada, então falando sobre isso, né, da mulher, que a mulher não pode ser orgulhosa, que Deus não se agrada dos homens orgulhosos. E o que Deus espera da gente é a humildade. Então, vim com essa vontade, né, de compartilhar com vocês, espero que abençoe a vida de vocês. E algo assim que eu não sou perfeita, mas eu quero me aperfeiçoar em Deus, não somente no casamento, mas primeiro para Deus, meu relacionamento com Deus, de Deus se agradar de mim e depois, consequência, vai ser meu casamento e todos os que estiverem à minha volta, todos os que estiverem na minha vida. Mas é algo assim que é diário, é algo que a gente aprende mesmo com a prática, que a gente aprende também com a palavra. Todo dia a gente tem que estar, né? A própria palavra fala pra gente ler de dia e de noite. A palavra fala, a Bíblia fala isso, pra gente ler ela de dia e de noite. Então, pra gente meditar nela, pra não esquecer e saber como praticar a palavra, né? Então, eu fiz isso por experiência, assim, eu passei por isso. Tô falando aqui do cabelo, mas na parte espiritual não tem nada a ver, assim, não pense que só cortar o cabelo como eu quero, sem perguntar pro meu esposo o que ele pensa, o que ele acha, se ele gosta do corte. Mexe também com o espiritual. Eu achava assim que eu mesma achava que era besteira, até passar por isso, viver isso, né, recentemente. E vocês podem ver até assim, até pra fazer os vídeos, sabe? Uma relutância, até na hora de me maquiar. Antes era super rápido, antes eu não tava passando por isso antes, vocês podem ver antes meus vídeos. E agora eu sinto isso e eu vejo também como um ataque espiritual, né? Eu acredito nessas coisas. Não é somente no físico, não é somente
baixa autoestima. Não é somente isso, mas também tem algo por trás, né, na parte espiritual, que nem eu posso explicar aqui para vocês, mas com certeza que mexe na parte espiritual, né, que com certeza fazer algo contra a palavra, mesmo que seja algo que aparenta ser bestinha, né. Estava até ouvindo a parte da comida, por exemplo. Ouvi de uma pessoa evangélica falando que comer muito também Deus não se agrada. Então a gente tem que ter esse cuidado de não pensar assim que que dá pra fazer certas coisas, mas isso, como eu falei do cabelo, né, tá interferindo bastante por conta como falei pra vocês, por conta que é algo físico, por conta que tá demorando pra crescer também. É algo que eu acabo lembrando toda vez que eu olho no espelho. Eu acabo lembrando disso e, enfim, também me incomoda até quando as pessoas me olham, que eu penso assim, que eu não tô bonita, que o cabelo não tá do jeito que eu pensei na minha cabeça que estaria, né? Eu cheguei a olhar uma artista que parece comigo, assim, a coloração pessoal e por aí vai. Só que o corte não ficou igual o corte dela. Ainda teve isso também, né? Então, tudo que eu pensei que eu planejei não deu certo. E talvez, falando aqui pra vocês, talvez não seria assim tão... talvez não mexeria tanto, talvez eu conseguiria, assim, pelo menos tá bem, tá pra cima mesmo com corte feio, sei lá. Não me importar tanto se meu esposo tivesse apoiado, só que é algo assim, que ele falou não. Ele não falou assim, ah, tá bom, vamos ver se dá certo. Então tá bom, corta. Não, meu esposo não falou isso, sabe? Eu acho que seria bem diferente se ele tivesse aprovado, se ele tivesse falado se ele tivesse me apoiado. Então, ele não me apoiou, pelo contrário, ele falava pra mim, sabe, dizendo, você já corta bastante o cabelo, para de cortar, não corta mais, seu cabelo é bonito, grande, e por aí vai, né, que ele me falava. Então, era um incômodo que eu tava tendo com o meu cabelo e piorou, praticamente assim, piorou. Não teve o resultado que eu queria, não agradou também meu esposo e com certeza não agradou a Deus, por conta que eu falei pra vocês da palavra, que a gente tem que ficar sempre o principal. Não é questão de agradar o esposo, o principal é Deus. Primeiro a gente agrada a Deus e por consequência, por estar agradando a Deus, por estar obedecendo a palavra, a gente vai agradar o nosso esposo. E o nosso esposo vai falar assim, nossa, como você mudou, o que aconteceu? E é simplesmente porque a gente vai estar obedecendo a palavra. A gente vai estar cumprindo com a palavra de Deus. E ele vai ver a mudança. Então, é assim, eu ainda estou nessa caminhada de estar todo o tempo, sabe? Tem horas que eu acerto, tem horas que eu erro. Graças a Deus, meu esposo é bem paciente. Ele não fica falando, você errou aqui na palavra, você tá em pecado e tal. Não, graças a Deus, não. Ele é crente também, ele é evangélico. Ele tem história de ter sido filho de pastor e tem uma história assim, outra história, né? Eu tenho a minha, ele tem a dele. Mas só para vocês entenderem assim, que graças a Deus eu agradeço muito pela vida dele, por conta de que a mesma coisa que eu acredito na palavra, que eu tô falando aqui para vocês, ele vai concordar comigo. Ele vai, assim, a gente tem os mesmos valores, os mesmos princípios. Claro que, como eu tô aqui falando pra vocês, eu acabei errando. Mas não é como as pessoas imaginam, assim, sabe? De que tem punição, essas coisas. Não é assim, sabe? Acontece da forma como eu falei pra vocês, que a colheita vem na parte espiritual, vem no emocional, vem de outra forma, ataques.
espirituais também, sabe? Quando a gente não obedece a palavra. Porém, graças a Deus, Deus é perdoador. Deus, até no erro, pode nos ensinar. E é isso que tá acontecendo comigo, sabe? Que eu até tava pensando assim, a parte do corte, eu tava olhando que ficaria bonito mesmo se eu tivesse cortado aqui, não aqui, essa parte de cima. Mas Deus já tá tocando meu coração, assim, eu pensando, poxa, eu não quero ficar com corte de Cleópatra, sabe? É um corte de egípcia também, antigamente, né, no filme de Moisés, e que a egípcia que pegou Moisés no cesto e era a mãe dele praticamente, né, adotiva. Então, o que eu via nos filmes é que o cabelo era assim e a mulher tinha uma franjinha, né? E tá sendo assim, moda cortar o cabelo todo reto aqui na parte de cima, só que curto embaixo. Então até nisso, eu até pensei assim, será que ficaria legal pra mim? Posso deixar o cabelo crescer e depois cortar. Mas, até nisso, já tô vendo assim que esse corte não é bonito. Eu, em meu coração, não foi nem meu esposo, tá vindo de mim. E claro que o melhor é a gente ter fé. Mais do que, sabe? Porém, graças a Deus, eu vejo isso assim como agir de Deus, de Ele mesmo colocar no meu coração e mostrar assim, não, tem um corte mais bonito, tem algo que vai ter paz no seu casamento, em você, autoestima em você, porque a gente também quer se sentir bonita, né? Nós mulheres, a gente quer se sentir bonita também, não somente para os outros, mas pra gente mesmo. E quem tem autoestima, né, quer isso. Não somente agradar o outro, mas também se olhar no espelho e falar, né, tô bonita. E se ver bonita. Então, eu olhando assim, já tô assim, ó, em meu coração, assim, é como se tivesse até quebrantado para isso. Pode ser um simples detalhe, mas é nesses detalhes, por exemplo, que quando já lavei a louça, por exemplo, 2 vezes e ainda tenho que lavar de novo, eu lavar, sem precisar falar assim pro meu esposo para ele lavar e tudo, sabe? Conseguir fazer coisas assim que pra mim, pelo menos pra mim, eu acho mais simples do que você vê essa parte do cabelo que pra outras pessoas pode ser assim, isso é besteira, mas o que não é besteira é a parte do que fala na palavra sobre a submissão, que até mulheres cristãs, mulheres que vão para a igreja, não conseguem entender que tem que ser, primeiramente, antes de casar, tem que ser submissa aos pais e depois, que vai facilitar muito, né? Se você já obedece seus pais, então depois do casamento vai ser mais fácil você obedecer seu esposo, porque você antes obedecia seus pais. Então, quando eu não era evangélica, era muito difícil, assim. Eu tive um momento lá para os meus 13, 14, sabe? Ou até um pouco mais nova, talvez, que eu não lembro direito a idade. Mas antes de ser evangélica e nessa parte de pré-adolescência, eu era muito rebelde, sabe? Eu cheguei a fazer, assim, coisas que não me agradam, nem, assim, tenho vergonha de contar, mas é só um exemplo. De estar sozinha em casa, meus pais não estavam, meu irmão não estava, e aí eu teria que esperar, né? Já tinha ido pra escola, e nada deles chegarem, e eu pensei, vou. Era no apartamento, né? Eu descia sem ter falado pra mãe e pai que eu tinha saído, que eu ia sair e ver amigos e tal. Coisas assim, sabe? Sem falar pra minha mãe que ia trazer amigas pra casa, e acabava até dormindo. Teve uma vez que dormiu, ficou 5 dias, ou praticamente isso, eu acho no máximo uns
5 dias na minha casa dormindo e minha mãe já tava, sabe, esgotada de tanto prato e a gente não tava ajudando, a gente só ia pra dormir, mas e o resto do dia era saindo e indo pra piscina e por aí vai, sabe? Então, eu acredito que meus pais viram muito a minha mudança quando eu virei evangélica. Claro que pra mim na época veio muito, assim, dos meus pais via muito questionamento. Tinha também a escola que eu falava a mesma coisa que eu falava dos meus pais, né? Tudo que eu aprendi, eu falava para as pessoas e eu não dosava, eu falava tudo mesmo, sabe? E até gente que não entendia, que não era crente, eu falava assim, tem que fazer isso. E hoje eu vejo que tem certos assuntos que eu acho que o povo fala assim, ela é doida. Mas eu falava de santidade, falava o que eu iria fazer, sobre o casamento, que eu iria me guardar e por aí vai. Que falava o que estava na Bíblia, falava até a questão de comida também, eu falava. Enfim, era muita coisa. Dinheiro também, a parte do dinheiro, tudo que era voltado assim, que eu aprendia na igreja, que eu lia também na Bíblia, eu passava. Só que sem filtro, sabe? Eu falava tudo que eu estava aprendendo, tudo que estava no meu coração, tudo que estava na minha mente, eu despejava, falava para quem estava em minha volta e a maioria das pessoas, elas não eram evangélicos, sabe? Minha escola, né, quando eu virei evangélica, tipo, não tinha. A igreja, a escola que tinha evangélico e eu não sabia porque bebia, porque aprontava, sabe? Na época eu era católica, cheguei a estar numa escola e essas pessoas que eram, 2 pessoas que depois eu fiquei sabendo, eu não sabia, eu pensei que era do mundo, mas depois eu fiquei sabendo. Só que a postura que dava na escola e tudo, e falavam até mal de mim, né? Falava até coisa que era mentira, coisa da cabeça, coisa que... Enfim, de mim, eu acabei depois descobrindo que era evangélico, depois que eu virei evangélica. E assim, mas Deus sabe todas as coisas. E a escola... E aí eu mudei de escola, né? Tinha mudado de escola. Minhas notas estavam super baixas. E quando eu mudei para outra escola, eu já, em pouco tempo, eu virei evangélica e estava em outra escola, já não estava mais na antiga, que era onde tinha evangélicos, mas eu também não sabia que era... E a escola que eu tinha saído era uma escola católica, sabe? Só que, mesmo sendo católica, assim, a maioria dos professores, praticamente 90% ou até mais, não eram católicos. E era muita coisa assim de, como eu falei pra vocês, coisa errada, os jovens, e fazer besteira e tudo. Então, essa coisa de santidade, eu somente ouvi mesmo na parte evangélica, eu somente vi e o que mais me chocava eram os jovens falavam isso, que queria essa santidade, sabe? Sendo que quando eu cheguei a ficar alguns dias em grupo na igreja católica, não falava isso de santidade, sabe? Era namoro, era... Enfim, e gente que ficava e depois estava já ficando com outro e tudo, já no mesmo grupo, enfim. Confusão, esculhambação, sabe? Então, ainda que, claro, na igreja evangélica não é perfeita, tem pessoas também que erram, tem jovens que erram, que querem fazer o certo, mas acaba caindo, acaba pecando e por aí vai. Mas essa parte de aconselhamento, de falar a verdade, de querer isso, sabe? Isso não existe. Não existe na igreja católica. Imagine, os padres deveria, sabe, ter um adulto ou então um casal, sabe, deveria fazer esse amparo para os jovens, deveria ser um exemplo para os jovens. Só que eu não vi isso. E graças a Deus, antes de casar, eu tive isso, assim, na igreja evangélica. Eu pude
até ouvir jovens e testemunho e ir num casamento até com minha mãe. É um casamento evangélico que essa menina, eu falo menina, mas ela, né, uma mulher, na época eu era menina, que quando eu fui no casamento dela era lindo e eu queria isso pra mim também, eu vi, sabe, e ela guardou o beijo, guardou tudo. Eu lembro até que ela poderia, assim, pegar na mão, o pastor tinha liberado e falou no noivado que ela poderia dar um beijo na testa. E aí eu lembro, assim, que ela foi tão radical que nem isso, para não cair, para não errar. Tinha ouvido até um outro casal, né, que já tinha casado, que acabou caindo na hora de ajeitar a casa. Então, em pouco tempo, sabe, não conseguiram ali esperar e tal, e ela tinha esse medo. Enfim, mas ela já casou, né? Mas serviu isso de eu ter ido no casamento dela, tudo foi assim, tava preparando meu coração, tava vendo assim, nossa, eu vou ter isso também, no tempo certo, na hora certa. Eu também vou passar por isso, eu também vou ter meu momento de usar meu vestido branco. Então, essa parte, né, da santidade, que, claro, não é somente, sabe, santidade não é somente pra antes do casamento, é depois também, sabe? Agora eu tô casada, mas a santidade tem que continuar. A visão é só um pouco diferente, mas a santidade continua. A luta é um pouco diferente, mas, sabe, não quer dizer que casou, não preciso mais pensar em santidade, pelo contrário, sabe? Então, é isso que eu vejo, que graças a Deus ele colocou isso na palavra, sobre a questão da submissão. Então, isso principalmente é para as mulheres casadas que são cristãs. Sim, tem que querer saber sobre a questão de submissão, tem que querer entender que mais do que você agradar o seu marido é agradar a Deus, que é o seu primeiro marido, sabe? Que o mais importante. Então, e eu acho assim que até o esposo vai gostar disso por conta de você vai primeiro querer agradar a Deus, obedecer a palavra dele e por consequência vai estar também agradando seu esposo, sabe? E o mais importante é a gente se preocupar sobre sobre a gente querer fazer o que é certo. E orar para o nosso esposo também fazer o que é certo. Como eu falei para vocês, eu casei com meu esposo que é cristão, evangélico e que é a mesma coisa, mas claro, ele é homem, sabe? Ele é humano, então existe luta e precisa ser revestido, né, de orações. A mesma coisa eu também, né, porque eu sou mulher que, sabe, tô mais blindada do que ele porque eu sou mulher. Não, não é isso. Tenho lutas diferentes, mas também tenho lutas. E como uma das lutas, né, é isso, é a questão da submissão, e ainda mais por conta de ouvir muito mulheres e até mulheres evangélicas. Acha assim, ou então tem um comportamento, às vezes não fala, mas tem um comportamento, sabe, de fazer coisas que aparenta ser assim, normal, e não é, e às vezes faz algo que nem pergunta, não tem nem esse cuidado assim de pelo menos perguntar pro esposo o que você acha, o que você pensa disso. Daí eu fazer isso, eu tô pensando em fazer isso, tô pensando em pintar o cabelo de amarelo, tô pensando em pintar o cabelo de vermelho, o que você acha? Aí, um exemplo aqui, sabe, gente, pra vocês entenderem a questão da submissão. E eu tô falando de uma submissão estética, mas existem vários outros tipos de submissão, sabe? Um exemplo de uma submissão que eu mesma estou fazendo
E claro que às vezes vem aquela coisa assim, poxa, eu queria fazer algo diferente, eu queria fazer mais, mas vem paz. Essa submissão que Deus quer que a gente faça isso, vem paz. A gente pode ficar até pensar assim, ah, mas será que é isso que Deus quer? Será que eu tô no caminho certo? Será que isso é o melhor pra mim, né? Veio isso pra mim, sabe? Quando eu quando é algo assim que é uma luta pra mim, né? Porque é algo pessoal. Tem mulheres que a submissão delas às vezes é isso, né? Cuidar da casa, dos filhos, ou, sabe, outras áreas. E o que eu tô falando aqui às vezes pode ser supérfluo, pode ser assim, ai, não acredito que você não é submissa nisso, sabe? Tipo assim, mas eu vou dar aqui nomes. Por exemplo, que eu tava vendo, pra vocês entenderem. A mulher não é evangélica, é uma artista. Não vou falar o nome dela, mas eu só vou dar aqui porque ela não é cristã, mas só para você entender quando a gente não é submissa. Eu falei um exemplo de mim, vou falar dessa artista, que ela acabou pintando o cabelo de vermelho sem ter falado pro esposo. E aí, ela falando, o que você achou e tal. Aí ele simplesmente, ele não elogiou, eu acho que ela tava esperando por isso, só que ele não elogiou. E ele falou assim, se você quer melhorar a sua estética para o seu público, só falou isso, não falou assim, você está linda, nossa, uau, esse cabelo tá um arraso, não falou nada disso. Ela queria isso, ela queria o elogio, ele não deu. Ele simplesmente se colocou no lugar dela e falou isso, né, porque é uma atriz, sabe? Então, só para vocês entenderem, assim, ela não precisa ser submissa, porque ela não é, creio eu que ela não é cristã. Então, mas a gente, quem tá vendo esse vídeo e como eu, se é cristã, a gente tem que querer a submissão e principalmente a submissão do alto, né? A submissão que a gente pensa aqui, mas a submissão que tá na Bíblia. E o resultado bom a gente pode ver com Maria, com Isabel, a prima, né, de Maria, Esther, Ruth, entre tantas outras, né? Maria Madalena, que foi submissa a Jesus. Então a gente tem que querer essa submissão. Não é a submissão que o mundo fala que, você está se rebaixando a homem, você vai ser escrava e tal. Não é ser escrava, é querer ser serva de Deus e ser companheira do seu esposo. E seu esposo, tipo, confiar em você. Então, é algo assim que eu quero conquistar a confiança total do meu esposo, sabe? E é algo que eu não sabia que iria afetar áreas, como eu falei aqui, já falei pra você, né? Como a autoestima, o emocional e até o espiritual também, né? Porque tava vendo também dificuldade. Ontem mesmo que eu coloquei palavra que meu esposo já tinha ido dormir ontem. E eu continuei ouvindo, e tinha bastante tempo que eu não fazia isso, sabe? De ouvir a palavra assim, em seguida, terminou a pregação, vou ouvir outra pregação. Isso tem tempo que não tinha acontecido assim comigo. E antes era super normal, sabe? Quando eu tava no Brasil, isso era super normal. Tinha vezes, teve pouco tempo quando eu me converti, sabe? Uma vez eu cheguei a dormir, assim, já tava tudo escuro, todo mundo foi dormir, né? Eu tava no meu quarto, mas antes de dormir, coloquei no meu fone, assim, com o fone assim de ouvido, coloquei no celular a pregação, que tava, não sei se na época já tinha um YouTube, mas era uma pregação que coloquei assim no celular. Não, era na rádio, você vê. Eu ainda, na época, eu nem tinha visto YouTube, era na rádio da igreja. E eu tinha colocado e tava rolando pregação e no outro dia eu iria pra escola. Então, acho que no dia também, creio eu que por ser tarde e tudo, né? Tudo era assim, na base da conversa, assim, meu pai que me levava sempre. Até de manhã, quando eu ia, falava, não precisa, de manhã não tem perigo, né? Meus pais sempre. E quem mais me levava mesmo era meu pai.
Mas tanto minha mãe quanto meu pai sempre preocupados nisso, né? Me proteger de perigo e essas coisas, sabe? Sempre quiseram isso, né? E eu dou graças a Deus por isso também, né? Muita coisa ruim não aconteceu na minha vida por conta dessa proteção deles. E muita coisa ruim já aconteceu na minha vida por conta de que eu saí da proteção deles, sabe? Mas graças a Deus, tô aqui viva pra contar a história. Então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês, assim. Espero que vocês entendam a mensagem. Espero que vocês tenham bons olhos, sabe, sobre essa mensagem, mas é uma experiência, assim, como falei, é estética, mas é algo que é particular, é algo meu, é uma experiência minha sobre isso. Mas se tiver mais experiências, né, com outros assuntos assim, eu vou tentar trazer aqui pro canal, vou tentar falar pra vocês. E espero que essa mensagem abençoe pelo menos uma pessoa. Eu já ficarei super feliz por isso. Então, espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.